Você já parou para pensar o que acontece quando um policial racista tenta humilhar a pessoa errada, na frente de todo mundo? Agora imagine, um homem negro, fardado, de postura firme, passando pelo controle de segurança de um aeroporto. Tudo certo, documentos em dia, viagem autorizada. Mesmo assim, ele é o único da fila parado, questionado, olhado de cima a baixo, como se não pertencesse àquele lugar. Foi exatamente isso que aconteceu com o capitão Júlio Santana, das Forças Armadas Brasileiras, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Júlio voltava de uma missão oficial no Nordeste. Estava fardado, com a identificação militar visível no peito. Mesmo assim, ao passar pela inspeção, ouviu a ordem seca: "Encosta aí. Quero revistar suas coisas." Nenhum pedido de documento, nenhuma explicação. Só o olhar atravessado e a desconfiança automática. O policial, agente da segurança privada do aeroporto, nem ao menos pediu o nome de Júlio. Apenas viu a cor da pele e decidiu que ele parecia suspeito. Na mesma fila, 2 homens brancos de bermuda e mochila passaram, direto, sem sequer abrirem as bolsas. Júlio viu. Todo mundo viu. Mas ele respirou fundo. Não era a primeira vez que vivia algo assim. Só que dessa vez, ele decidiu que não ia deixar barato. Quando o policial tentou agarrar a mochila dele para abrir à força, Júlio ergueu a mão, olhou firme e disse em voz alta, para que todos ao redor ouvissem: "Antes de tocar em qualquer coisa minha, você vai pedir permissão e vai saber exatamente com quem você está falando." O policial, arrogante, soltou uma risadinha de desprezo. "Ah, é? E quem é você, malandrão?" Foi aí que a situação começou a virar. E o que aconteceu nos minutos seguintes deixou o agente branco completamente humilhado, parado, mudo, diante de dezenas de testemunhas. O policial encarou Júlio com aquele olhar que muitos homens negros conhecem bem, um misto de desconfiança e provocação, como se estivesse pronto para qualquer reação que pudesse justificar a violência que já estava planejando em sua cabeça. Júlio manteve as mãos à vista, postura ereta, mas o sangue pulsava forte, nas têmporas. "Documentos agora, e abre essa mochila", repetiu o agente mais alto, já tentando impor medo. Na fila, algumas pessoas começaram a olhar. Uma senhora de cabelos brancos segurou o braço do marido. Um rapaz jovem puxou o celular, talvez para gravar. Mas a maioria das pessoas fez o que quase sempre se faz nessas horas. Baixou a cabeça, fingindo não ver. Júlio respirou fundo. A farda impecável, verde-oliva, com as insígnias claras no ombro. A pasta de couro com os documentos oficiais na mão. Ele estendeu a identificação militar sem baixar os olhos. Capitão Júlio Santana, Exército Brasileiro, em missão, oficial. O policial nem olhou direito para o crachá. Fez pouco caso, abanando a mão como quem espanta a mosca. "Fardado? Sei, deve ter comprado isso no Brás. Levanta os braços." Júlio continuou parado, firme. "O senhor está cometendo um erro muito grave. Isso é uma identificação oficial. Quer saber? Me acompanha para a salinha. Vamos resolver isso lá." O tom era desafiador, quase infantil, mas infantil com uma arma na cintura e a certeza de que podia abusar sem consequências. Quando Júlio não se moveu, o policial deu um passo à frente e, com brutalidade, agarrou o braço dele para puxá-lo. Foi nesse momento que Júlio, rápido, se soltou com um giro simples, gesto treinado, automático, e deu 2 passos para trás. "O senhor não tem autorização para me tocar. Eu exijo a presença do supervisor agora." O policial, sentindo a autoridade escorregar pelos dedos, arregalou os olhos. De imediato, levou a mão para o rádio preso ao colete. Solicitando apoio no setor C3. Possível resistência. Possível resistência. Aquela palavra ecoou nos ouvidos de Júlio como um soco no estômago. Quantas vezes ele já tinha lido relatos parecidos? Homens negros enquadrados como ameaça só por estarem de pé, respirando. Quantos deles não tinham vivido para contar o que aconteceu depois? Mas Júlio estava treinado. Não era apenas músculo ou técnica. Era cabeça fria. Ele sabia que bastava um movimento brusco, uma palavra mal colocada, e
e poderia acabar no chão, imobilizado, algemado. Ou pior, um segundo agente se aproximou. Era um homem mais novo, pele clara, rosto inseguro. O que está acontecendo? Aqui? O primeiro policial, já vermelho de raiva, respondeu. Esse cara aqui está se recusando a colaborar. Diz que é militar, mas não mostrou nada que comprove. Está dificultando a revista. Júlio ergueu novamente a identificação, desta vez direcionando-a diretamente para o segundo agente. Capitão Júlio Santana, documento oficial das Forças Armadas. Estou voltando de uma missão e estou sendo assediado por seu colega, aqui, que sequer sabe ler uma credencial militar. O segundo agente pegou o documento com as mãos, tremendo levemente. Leu, releu, e então olhou para o parceiro, visivelmente desconfortável. Cara, ele está dizendo a verdade. Olha aqui, é credencial mesmo, mas o primeiro policial insistia. Sei lá, pode ser falso. Vamos levar ele para checar. Júlio não se alterou. Sugiro que o senhor pense bem no que está dizendo, porque se me conduzir sem justificativa, estará cometendo abuso de autoridade contra um oficial do Exército Brasileiro. E acredite, isso vai ter consequência. Foi, nesse momento, que a pequena plateia em volta começou a crescer. Pessoas sacando os celulares, filmando. Uma mulher, visivelmente irritada, comentou alto. Ele tá de farda, gente. Tá com documento. Que absurdo. Outro homem, mais velho, acenava com a cabeça, desconfortável. O policial sentiu o olhar das pessoas, mas não recuou. Ao contrário, elevou ainda mais o tom da voz, tentando mostrar controle. Ninguém aqui vai me dizer como fazer meu trabalho. Mas o rádio do segundo agente chiou. Era a supervisora de segurança, chamada pelo próprio Júlio minutos. Antes, discretamente, pelo telefone funcional preso ao cinto. A mulher chegou apressada, farda da equipe de coordenação, cabelos presos em coque, olhar atento. O que está acontecendo aqui? Júlio, calmo, respondeu. Estou tentando explicar há 10 minutos. Capitão Júlio Santana, Exército Brasileiro. Volto de missão oficial. Fui parado injustamente, desrespeitado e impedido de seguir viagem mesmo apresentando toda a documentação necessária. A supervisora pegou o documento, conferiu com rapidez e precisão. Levantou os olhos, fulminando o policial. Você sequer pediu a identificação dele? O homem tentou balbuciar algo, mas a voz falhou. Não, mas... Ele parecia o quê? A mulher interrompeu cortante. Silêncio. Parecia suspeito, é isso? Por quê? Pela farda, pela postura ou pela cor da pele? O policial não conseguiu responder. O rubor em seu rosto agora era quase roxo. Você sabe que isso pode gerar uma denúncia formal, certo? E tem câmeras em todos os pontos daqui. Mais pessoas estavam filmando. Uma mulher comentou em voz alta. Ainda bem que tá todo mundo vendo. Se não tivesse câmera, já sabe como ia acabar, né? O policial recuou um passo. O semblante endurecido de quem entende, tarde demais, que perdeu o controle da situação. Júlio permaneceu em silêncio. A dignidade intacta. O corpo firme, o olhar direto, mas por dentro, o peito doía. Porque ele sabia. Aquela não era uma situação isolada. Era só mais uma. Mais uma entre tantas. Mais uma prova de que, mesmo com a farda, o respeito precisa ser arrancado à força, centímetro por centímetro. O silêncio no setor de segurança do aeroporto era pesado. Um daqueles silêncios que deixam o ar denso, quase difícil de respirar. O primeiro policial, Carlos Menezes, agora estava com as mãos suadas, apertando o cinto do uniforme, olhos inquietos, tentando evitar o olhar da supervisora e do capitão, Júlio. As pessoas em volta, que antes observavam com curiosidade, agora estavam visivelmente indignadas. Os celulares continuavam gravando. Algumas vozes começaram a se levantar, questionando. Por que só ele foi parado? Por que ninguém pediu os documentos dos outros passageiros? O segundo agente, Rafael, que havia tentado suavizar a situação, já não sabia onde enfiar o rosto. Dava passos curtos de um lado para o outro, claramente desconfortável com a cena que o colega insistia em alimentar.
Júlio, em contrapartida, seguia calmo. O tipo de calma que não vem da ausência de raiva, mas do controle absoluto sobre ela. A calma de quem sabe que perder a cabeça seria exatamente o que o agressor espera. A calma de quem aprendeu, muitas vezes na marra, que manter a postura é, às vezes, a única defesa possível. Ele ajeitou a pasta de couro embaixo do braço e, olhando diretamente para a supervisora, disse em tom firme: "Quero o nome completo e o número de matrícula desse agente, e solicito que o Exército seja notificado imediatamente sobre o ocorrido." Carlos, o policial, tentou interromper. "Olha, não precisa disso. Foi só um mal-entendido." Júlio cortou, sem elevar a voz, mas cada palavra era um golpe preciso. Não foi um mal-entendido. Foi um caso claro de abuso de autoridade e discriminação racial. O senhor me abordou com agressividade, ignorou minha identificação militar, me expôs diante de dezenas de pessoas e sequer tentou agir dentro do protocolo. Isso não é um erro, isso é uma escolha. Essas últimas palavras ficaram no ar como um soco. A supervisora, de semblante fechado, tirou o celular do bolso e começou a digitar. Minutos depois, 2 agentes da Polícia Federal chegaram ao local. Um deles, um homem alto, pele morena, olhou a situação e logo entendeu o que estava acontecendo. "Boa tarde. Qual a ocorrência?" Júlio estendeu novamente a identificação, agora para a PF. "Capitão Júlio Santana, Exército Brasileiro. Fui vítima de abordagem abusiva por parte da segurança privada deste aeroporto, especificamente por este agente aqui." Apontou para Carlos Menezes, que agora estava pálido. O policial federal pediu a identificação de Carlos, que, visivelmente tremendo, estendeu o crachá. "Senhor Menezes, o senhor tem algo a dizer sobre a acusação de abuso de autoridade e discriminação racial?" Carlos tentou esboçar uma justificativa, mas a voz saiu fraca, sem firmeza. "Eu achei que... Bom, ele parecia suspeito." O outro policial federal interrompeu com frieza. "Parecia suspeito baseado em quê, senhor Menezes? No uniforme? Na documentação oficial? Ou na cor da pele dele?" Carlos ficou em silêncio. Rafael, o segundo agente, desviou o olhar, envergonhado. O público ao redor, agora maior, começou a comentar em voz alta. Uma mulher de meia-idade, com o celular em punho, disse: "É sempre assim. Se fosse branco e engravatado, passava direto. Mas vê um homem negro fardado e acha que é bandido." A supervisora olhou para os policiais federais. "Ele solicitou a presença de vocês justamente para formalizar a denúncia. Eu vi a identificação dele, é legítima." Um dos federais acenou com a cabeça e começou a anotar tudo. Júlio, com a mesma serenidade firme, continuou: "Vou formalizar a ocorrência agora. E também vou encaminhar o caso para a corregedoria da empresa de segurança. Além disso, meu comando será informado. Não vou permitir que esse tipo de comportamento fique impune." O clima, que já era tenso, ficou ainda mais pesado. Carlos Menezes, com os olhos baixos, tentava se justificar. Não foi minha intenção ofender. Eu achei que..." Júlio interrompeu uma última vez, agora com um olhar que misturava tristeza e desprezo. "Sabe qual é o problema? O senhor não achou. O senhor decidiu. O senhor decidiu que um homem negro, mesmo fardado, mesmo com identificação, é suspeito até que prove o contrário. Não foi um erro de julgamento. Foi racismo." O silêncio que se seguiu foi absoluto. A supervisora respirou fundo, visivelmente constrangida pela situação, mas ciente de que precisava manter o protocolo. Virou-se para Carlos. "Menezes, você está afastado das funções até segunda ordem. A investigação interna vai começar imediatamente." O rosto de Carlos ficou ainda mais pálido. Sua boca se abriu como se fosse dizer algo, mas nada saiu. Júlio, sem pressa, pegou o celular, abriu o aplicativo de mensagens e enviou uma foto da própria identificação, junto com um breve relato da situação para seu superior no Exército. Enquanto fazia isso, os federais começaram a recolher os depoimentos das testemunhas que continuavam ali, indignadas, dispostas a contar o que tinham visto. Um homem mais velho,
que até então estava calado, se aproximou de Júlio. Era um senhor, de barba grisalha, vestido de maneira simples, mas com olhar atento. Obrigado, capitão, por não abaixar a cabeça, por expor isso. A gente está cansado de ver essas coisas acontecerem e ninguém dizer nada. Júlio apenas assentiu, agradecido. Mas o peso daquele agradecimento ficou com ele. Ele sabia que não estava ali só por si. Sabia que, se não denunciasse, aquele policial faria a mesma coisa de novo, com outro homem negro, talvez um jovem sem farda, sem documento, sem testemunhas. Sabia, acima de tudo, que naquela tarde, naquele aeroporto, o que estava em jogo era mais do que um voo atrasado. Era o direito de existir com dignidade. O episódio no aeroporto não terminou ali, no saguão lotado, sob as câmeras de celulares e o olhar indignado das testemunhas. Na verdade, estava só começando. Naquela mesma noite, antes mesmo de chegar, em casa, Júlio recebeu a ligação de seu superior direto no exército. O coronel Ramalho, homem rígido, de poucas palavras, mas conhecido por não engolir injustiça, perguntou apenas uma coisa. Você tem as provas? Sim, senhor, documentei tudo. Vídeos, testemunhas, relatório preliminar da Polícia Federal. Então faça o que tem que ser feito, Santana. Isso não vai ser varrido para baixo do tapete. Júlio desligou o telefone sentindo um misto de alívio e cansaço. Sabia que aquele apoio era importante, mas também sabia que o caminho dali em diante seria duro. Denunciar um abuso cometido por um segurança privado de um grande aeroporto, com ligação direta a forças policiais, não era simples. Mas ele também sabia que não tinha escolha. No dia seguinte, logo cedo, Júlio compareceu pessoalmente ao batalhão para formalizar o boletim de ocorrência e entregar toda a documentação que havia reunido. Além das gravações feitas pelas testemunhas, algumas delas já tinham publicado os vídeos nas redes sociais. Foi aí que a história explodiu. Um vídeo de pouco mais de 2 minutos, filmado por uma jovem chamada Mariana Alves, viralizou no Twitter em poucas horas. O título do post era direto: Capitão do Exército é tratado como criminoso por segurança racista em Guarulhos, mesmo com farda e documento na mão. O vídeo mostrava exatamente o momento em que Júlio, calmo, apresentava a identificação, enquanto o policial Carlos Menezes insistia em tratá-lo como suspeito. O corte era preciso. Incluía a fala de Menezes, dizendo que poderia ser falso, e a intervenção da supervisora exigindo explicações. Nos comentários, a indignação foi instantânea. Se nem fardado respeitam, imagina o que fazem com quem tá de chinelo e mochila. Esse segurança tem que responder criminalmente. Racismo não é opinião, é crime. Quantos casos assim acontecem e ninguém grava? Perfis de jornalistas começaram a compartilhar o vídeo, e rapidamente a imprensa local entrou em contato com Júlio, pedindo entrevistas. Ele recusou a maioria naquele primeiro momento. Não queria transformar sua dor em espetáculo, mas sabia que precisava falar. Do outro lado, a empresa de segurança tentou emitir uma nota rasa, dizendo que lamentava o ocorrido e que estava apurando os fatos. Mas a pressão popular foi tão grande que em menos de 48 horas foram obrigados a suspender o agente Carlos Menezes preventivamente. Isso, no entanto, não bastou para acalmar o público. Organizações do movimento negro, como a UNEAFRO, a EDUCAFRO e o Instituto Marielle Franco, começaram a se mobilizar para garantir que a denúncia não fosse abafada. Advogados ofereceram suporte jurídico, mesmo sabendo que Júlio já estava respaldado pelas Forças Armadas. Mas o que mais impressionou Júlio foram as mensagens privadas. Centenas de pessoas negras, de várias partes do Brasil, começaram a mandar relatos parecidos. Homens e mulheres que haviam sido barrados em shoppings, em bancos, em aeroportos, que haviam sido obrigados a explicar repetidas vezes que não estavam ali para roubar, mesmo vestindo uniforme, mesmo com crachá. Uma das mensagens que mais tocou Júlio veio de um jovem de 19 anos, morador de Osasco chamado Diogo. Capitão, viu o que aconteceu com o senhor. Eu sou entregador de aplicativo e já fui barrado na porta de prédio porque disseram que eu não parecia entregador. Não sei se é coragem ou medo que tenho mais. Obrigado por não deixar isso passar. Júlio leu aquela mensagem e ficou alguns
minutos olhando para o celular, em silêncio. Não era sobre ele. Não era só sobre aquele momento no aeroporto. Era sobre todos. Enquanto isso, Carlos Menezes, o segurança, desapareceu das redes. Alguns veículos de imprensa tentaram localizá-lo para ouvir sua versão, mas ele se recusou a falar. Segundo fontes internas da empresa de segurança, Menezes já tinha histórico de reclamações por abordagens violentas, mas nenhuma havia resultado em punição formal. Dessa vez, a história era diferente. Com a repercussão crescendo, a Defensoria Pública de São Paulo anunciou publicamente que iria acompanhar o caso. O Ministério Público solicitou a abertura de inquérito para investigar não só a conduta de Menezes, mas também se havia orientação da empresa para esse tipo de abordagem seletiva. A humilhação pública do policial racista estava completa, mas isso não apagava o estrago emocional que a situação havia causado. Naquela mesma semana, Júlio sentou-se com a esposa, Camila, para conversar sobre tudo o que estava acontecendo. Ela segurava a mão dele com força, tentando passar a segurança que ele sempre ofereceu a ela. Você fez certo, Júlio, mas eu confesso que fiquei com medo. Ele olhou para ela, os olhos cansados, mas decididos. Também fiquei. A gente sempre fica. O medo é o que eles tentam usar contra a gente, mas o silêncio é o que dá poder para eles continuarem. Na noite de sexta-feira, a história já tinha chegado aos noticiários nacionais. Programas de grande audiência exibiram o vídeo, com especialistas comentando o caso. Debates sobre racismo estrutural, abuso de poder e segurança privada começaram a pipocar em várias emissoras. Mas o que Júlio sabia, e o que doía de verdade, era que, se não fosse quem ele era, se não tivesse a farda, a identificação e tantas testemunhas filmando, aquele dia poderia ter terminado de outra forma. Talvez ele tivesse sido algemado, talvez tivesse apanhado, talvez nem estivesse ali para contar a história. E essa era a parte mais insuportável de aceitar. O caso do capitão Júlio Santana não foi apenas mais uma história de racismo cotidiano. Foi um tapa na cara de quem ainda insiste em dizer que não existe racismo no Brasil. Foi a prova viva de que a farda, a patente, os anos de serviço ao país, nada disso basta quando a cor da sua pele vem primeiro no olhar de quem te julga. Dias depois da abordagem, Júlio compareceu a uma audiência pública na Assembleia Legislativa de São Paulo, convidado por uma comissão que discutia segurança e direitos humanos. Sentou-se diante de deputados, representantes de ONGs e lideranças comunitárias, e falou com a mesma serenidade que manteve no aeroporto. Eu não fui parado naquele aeroporto por conta de um procedimento técnico. Eu fui parado porque, para aquele agente, um homem negro, mesmo fardado, continua sendo suspeito. E se isso acontece comigo, que tenho uma identificação militar, no peito, imaginem o que acontece com quem não tem. As palavras de Júlio ecoaram pela sala. Nenhuma voz ousou interromper. Ele continuou, firme. Eu não quero aplausos por ter mantido a calma. Isso não é mérito, é sobrevivência. Porque no fundo a gente sabe, se eu tivesse reagido de outra forma, talvez nem estivesse aqui para contar essa história. O sistema foi desenhado para isso. Algumas pessoas na plateia choravam em silêncio. O vídeo da fala de Júlio foi compartilhado milhares de vezes nas redes sociais. Em poucos dias, ele se tornou símbolo de uma discussão urgente e necessária. A diferença entre ter direitos no papel e poder exercê-los de verdade. Mas Júlio nunca quis ser um símbolo. Quis, desde o início, apenas ser tratado com o respeito que qualquer pessoa merece. E essa é a parte mais cruel de toda a história. O respeito que deveria ser um direito inegociável. Precisa ser exigido, cobrado, provado, defendido, principalmente quando você é negro. Carlos Menezes, o policial responsável pela abordagem, foi oficialmente afastado da função enquanto o processo administrativo seguia. O Ministério Público, pressionado pela opinião pública e pelos movimentos sociais, abriu investigação formal por abuso de autoridade e racismo. Mas Júlio sabia que a história não termina com uma suspensão. Sabia que, enquanto o preconceito continuar disfarçado de procedimento,
Enquanto o medo continuar sendo usado como ferramenta de opressão, mais homens e mulheres negros vão passar por situações iguais ou piores. Por isso, ele decidiu ir além. Passou a frequentar debates, participar de rodas de conversa em escolas públicas, dialogar com jovens sobre direitos, protocolos e, principalmente, sobre autoestima. Eu não quero que vocês aprendam só a manter a calma. Quero que aprendam a reconhecer quando estão sendo desrespeitados. Quero que saibam que têm direito de exigir respeito, que têm direito de existir. Na última conversa que Júlio teve com uma turma de adolescentes em uma escola da zona leste de São Paulo, uma menina de tranças levantou a mão e perguntou: "Capitão, e se a gente não tiver quem filme? E se não tiver ninguém vendo?" Ele ficou em silêncio por alguns segundos, engolindo seco, e respondeu: "É por isso que eu tô aqui, para que a gente nunca mais precise depender de câmera ou testemunha para ser respeitado. Mas até lá, a gente tem que seguir juntos, falando, denunciando, exigindo." E é sobre isso que essa história fala. Sobre coragem, sobre resistência, sobre o direito de existir sem ter que pedir desculpas pela própria pele. Se você chegou até aqui, eu te pergunto: quantas histórias como a de Júlio nunca vieram à tona? Quantas vidas foram marcadas ou perdidas por causa de um olhar enviesado, de uma suspeita injusta, de um preconceito disfarçado de procedimento? Denuncie. Não se cale. Compartilhe esta história e inscreva-se no canal para ouvir mais vozes que precisam ser escutadas, porque enquanto houver silêncio, eles continuam achando que podem escolher quem merece respeito. E o respeito não é um favor, é um direito.